Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma edição do Global Azure, edição esta realizada pelo Azure Floripa. E no nosso bate-papo de hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre o Azure App Service e Docker. A gente vai entender o que é um Docker, o que é um App Service, como trabalhar com aplicações containerizadas no Azure App Service. Fique ligado, tá? Beleza. Um pouquinho antes da gente adentrar no nosso bate-papo técnico, só para me apresentar, para quem não me conhece, meu nome é Renícius Pagoto Fossain, sou natural de Porto Feliz, no interior de São Paulo. Sou graduado em Ciências da Computação, trabalho como engenheiro de infraestrutura na ThoughtWorks, tenho 12 anos de experiência, trabalho com desenvolvimento, DevOps e infraestrutura. Boa parte da minha carreira foi pautada ali no desenvolvimento e nos últimos anos que eu estou trabalhando com foco aí muito forte em DevOps e infraestrutura, tá? E sou também Microsoft MVP. Tem um QR Code aqui do ladinho da tela, que tem o link das minhas redes sociais. Fiquem à vontade de dar uma olhada, escanear ali e fique à vontade também de entrar em contato sempre que precisar, ok? Falando um pouquinho mais, antes de falar um pouquinho mais sobre containerização, app service, essas coisas, vou dar um rápido do contexto, tá? Sem se adentrar especificamente nos detalhes do que significa a containerização e as diferenças de virtualização para containerização em si, tá? Mas containerização basicamente é o empacotamento de uma aplicação com todas as suas dependências e configurações em uma unidade isolada chamada container, garantindo que funcione de forma consistente em qualquer ambiente. Então, basicamente, pensa num container como se fosse uma aplicação autocontida que tem todas as suas dependências autocontidas ali. Como se fosse, vamos se falar, uma imagem ISO, quando a gente instalava o Windows na máquina antigamente, que tinha todas as dependências que precisava para instalar o Windows dentro daquele CD que a gente é, instalava, colocava ali, gravava dentro do CD, ou até mesmo um pouco mais recente, quando a gente trabalha com pendrive, onde que a gente coloca o Windows ali, a imagem ISO tem tudo. Então, imagine que a containerização, quando a gente falar de containerização, é toda a nossa aplicação empacotada em um container ali, onde que todas as dependências já fazem parte daquele container. Já fazem, já são parte do pacote. Então, sua aplicação não precisa ficar baixando dependência na execução, ok? Então, em linhas gerais, isso é containerização. Containerização, quais são os benefícios, características que a gente tem? Quando a gente fala de containerização, a gente também fala de portabilidade. Por quê? A gente tem o execute aplicações em diferentes ambientes sem alteração. Então, visto que a gente tem uma aplicação ali muito específica, que a gente vai containerizar, e visto que a nossa aplicação está tudo empacotada e todas as dependências estão embutidas dentro de um container, a portabilidade aí é um dos fatores muito fortes da containerização. Então, eu posso criar minha aplicação empacotada com todas as suas dependências e posso rodar ela tanto na máquina virtual como numa uma máquina virtual no Azure, uma máquina virtual na Google, uma máquina virtual na AWS, em qualquer um dos lugares. Então, isso é um dos grandes benefícios que a gente tem da containerização, a portabilidade. Você build uma vez e executa em qualquer lugar que você necessita, tá? Escalabilidade rápida. Inicie e pare container conforme a demanda, otimizando recursos e custos. Quando a gente fala de containerização, a gente precisa de uma interface que vai executar o nosso container. Muitas das vezes ali a gente fala em Docker, todas essas coisas, Docker Engine, para fazer toda essa execução de container, tá? E quando a gente fala de escalabilidade rápida, é que um container por si só, ele tem somente o necessário para rodar a nossa aplicação. Ele tem a nossa aplicação, a imagem
vamos se falar, de um sistema operacional, somente o kernel dele do que é necessário para rodar a aplicação. Então a gente tem um Linux Alpine ali que tem 5 megabytes, 6 megabytes que seja, que é somente o kernel, a gente não precisa como se falar, o sistema como um todo, o sistema operacional completo, a gente não precisa de interface, a gente não precisa de nada. A gente só precisa realmente do kernel ali para conseguir executar a nossa aplicação. Então, por isso que a escalabilidade é muito rápida. Se a gente tem um container rodando, para subir um outro container, a gente sai de questões de minutos, muitas vezes quando a gente fala em máquina virtual, e a gente vai trabalhar com questões de segundo. Então, a containerização, ela tem uma escalabilidade muito rápida, ok? Consistência. Elimina problemas de funciona na minha máquina ao padronizar o ambiente. Isso daí é uma frase muito clichê que a gente escuta bastante no mercado, no dia a dia. Funciona, mas a minha máquina estava funcionando. Coloquei no ambiente e parou de funcionar. É muito comum. Porém, quando a gente tem um ambiente containerizado, que a gente tem a nossa aplicação containerizada, a gente lembra que tanto a aplicação como o pacote já estão auto-embutidos naquele container. Então, se executa na sua máquina, vai executar numa máquina virtual em outro lugar. Se executa na sua máquina, vai executar na máquina virtual do coleguinha. Então, a gente tem uma alta consistência quando a gente fala de containerização, porque tudo que é necessário para rodar a aplicação já está dentro do container. A gente não precisa instalar nada na máquina, a gente não precisa fazer download externo de nada. Ele já está autocontido naquela imagem, ok? Eficiência. Containers são leves e consomem menos recursos que máquinas virtuais. Aqui é um ponto muito grande. Igual eu falei, quando a gente trabalha com container em si, os containers eles tendem a ser muito menores, porque a gente precisa somente do kernel do sistema operacional para rodar a nossa aplicação. O kernel, algumas dependencinhas muito básicas ali, igual o Linux Alpine. Muitas vezes você tem um Linux Alpine que só tem o necessário para executar a sua aplicação, ele tem 5 megas, sua aplicação tem 10 megas, entendeu? Tipo, a gente, vamos se falar, 5, 10 megas, 15 megas ali fora. Vamos colocar as dependências que a gente tem mais 10 megas de dependência. A gente vai de 15 para 25 megas. Comparado como se a gente fosse provisionar uma máquina virtual, que a gente precisa subir um sistema operacional inteiro, configurar um monte de coisa. Então, a gente tem a eficiência do consumo de recurso aqui, o que ajuda na escalabilidade rápida, porque a gente tem uma menor quantidade vamos se falar, de espaço de imagem, então para executar, para fazer um startup é muito mais rápido, tá? A gente tem a consistência, a portabilidade e a eficiência aí como mantra de todas essas coisas, ok? Passando aqui, então o que é necessário para a gente fazer a containerização de uma aplicação? O Dockerfile. O Dockerfile basicamente é como se fosse uma receitinha de bolo ali que fala passo a passo como que a gente vai buildar e criar a imagem da nossa aplicação, ok? Aqui eu coloquei exemplo do Dockerfile que eu vou utilizar hoje no da nossa demo para demonstrar como que está trabalhando com essa parte da containerização, tá? É, E é isso. Indo para o App Service, beleza. Falando um pouquinho mais sobre o App Service agora, o App Service nada mais é do que uma plataforma que permite criar, hospedar e gerenciar aplicativos web, APIs e aplicações móveis de forma rápida e escalável, ok? Então pensa que a gente tem uma plataforma ali que a gente consegue hospedar qualquer tipo de aplicação. Ok? Logicamente, a gente vai ter uma barreira que são os frameworks suportados ali, mas qualquer natureza de aplicação é possível executar no App Service. A gente tem suporte a múltiplas linguagens de frameworks. Eu não vou lembrar todas as linguagens de frameworks. Eu sei que C Sharp, Java, Python, Node são as principais linguagens que a gente tem suporte hoje no App Service, tá? E os frameworks também eu não vou lembrar de cor
todos, mas só pegando essas quatro linguagens que eu comentei, a gente já pega uma grande porcentagem do mercado aí, então mais de 95% do mercado. Escalabilidade automática e alta disponibilidade. Quando a gente trabalha com Azure App Service, a gente pode. Isso depende bastante, tá? Eu trouxe escalabilidade automática, mas a gente também tem escalabilidade manual nessa parte, tá? Vai depender bastante do da camada que você está utilizando no App Service. Cada camada tem um preço e cada camada vai oferecer uma funcionalidade diferente. A gente tem a escalabilidade manual em algumas camadas de entrada, ali com alguns recursos limitados. A gente tem a escalabilidade automática, que nada mais é do que tipo um monitor que vai fazer é, a rastreabilidade dos recursos utilizados. Rastreabilidade não, o monitoramento dos recursos utilizados. Então, bateu 80% de CPU. Então, subo mais uma instância. Bateu 70% de memória RAM. Então, subo mais uma instância. Eu consigo fazer essa escalabilidade automática com base em métricas, ok? Na escalabilidade manual eu não consigo fazer. Eu só subo. Logicamente a gente não vai conseguir fazer com base de métricas porque ela é manual. Então eu só seleciono a quantidade de instâncias que eu quero naquele momento. Então eu posso ir ali na tela e arrastar. De uma instância para duas, de uma para três, de uma para cinco. Não lembro a limitação que dá ali o app service em cada camada, porque muitas vezes eles alteram, vai adicionando uma nova camada de preço ali, vai removendo algum recurso, então é sempre bom consultar a documentação. Ok? No App Service, a gente tem uma integração nativa com DevOps e automação de deploy, ok? Então, a gente não precisa criar uma pipeline exclusiva ali no GitHub para fazer o deploy na nossa aplicação, ok? Muitas vezes a gente pode fazer pelo portal. Então, no portal tem um recurso ali muito específico que é Deployment Center, onde que a gente define a nossa pipeline CI/CD. A gente define a nível de interface. Eu vou até mostrar para vocês ali como que define. Tá? Basicamente só habilitar um recurso ali e automaticamente o que ele vai fazer? Ele cria para você a pipeline CI/CD no GitHub Actions. Não que não vai existir a pipeline, vai existir a pipeline. Só que você não vai ser responsável por criar essa pipeline. Ele vai criar essa pipeline automaticamente para você com tudo que é necessário somente para fazer o deploy ali da sua aplicação. E você não precisa alterar absolutamente nada. Tá? A gente tem uma hospedagem gerenciada e de fácil conexão com banco de dados e API. Então, ali você já consegue se integrar automaticamente com o API Management, com o Azure Front Door. Você consegue fazer uma conexão com o banco de dados em si de uma forma extremamente fácil. Vou até mostrar ali as possibilidades que a gente tem no App Service. Tá, embora não seja o nosso foco, mas eu dou uma passada ali. Eu não coloquei aqui, mas o mais importante de tudo dessa parte do App Service, tá? A gente tem dois modos que a gente pode utilizá-lo. Nesse caso aqui, a gente pode utilizar tanto a nível de linguagem, então você seleciona a linguagem no App Service ali que você quer. .NET, se for .NET, você pode utilizar .NET 7, .NET 8, .NET 9. Se for Node, você pode selecionar a versão que tem disponível ali do Node, a versão que tem disponível do Java em si ali, tá? E você tem a opção também de utilizar como container. Então você utiliza um container ali e você aponta para um lugar. No caso do App Service, ele vai pedir para você apontar muitas vezes para um Azure Container Registry. Porém, você pode utilizar alguma outra coisa, algum outro container registry da vida aí para fazer o download dessa imagem. Ok? E vamos para a demo. Para nossa demo de hoje. Esse é o código. Deixa eu aumentar o zoom aqui para ficar mais fácil. Perfeito. Acho que o zoom tá tudo ok. Aqui, perfeito. Então, na nossa demo de hoje, eu vou até, na verdade, já deixar executando ela para adiantar um pouquinho. Está em Terraform, tá? Já adianto que está em Terraform, todas essas coisas.
E hoje eu vou fazer um run workflow aqui para ir fazendo deploy das coisas. Está tudo automatizado aqui no Terraform e eu vou falar um pouquinho mais sobre a demo que a gente tem hoje. Então, basicamente, essa daqui é o código que eu tá no meu GitHub, tá? O nome do repositório é AZ, app container, tá? É uma aplicação bem simples do .NET, com duas API. Eu tenho uma API aqui, eu tô com dois endpoints na verdade. Eu tenho um endpoint de customer para cadastrar o customer aí, que é um post, e eu tenho um get, que é para obter aquele customer que eu cadastrei. Bem simples, tá? A gente vai estar trabalhando com banco de dados também aqui. Então, eu vou mostrar como que funciona. Aqui no banco de dados, eu não vou utilizar necessariamente a interface. O que eu estou utilizando na nossa demo aqui? Eu estou utilizando um banco de dados, SQL Server, e eu estou utilizando uma Managed Identity. Essa Managed Identity vai ser atrelada ao meu App Service e essa Managed Identity vai ter acesso a consultar as coisas do banco de dados, tá? Tem essa opção e também essa mesma Managed Identity aqui, que vai estar atrelada ao App Service, ela vai ter acesso a fazer o download da nossa imagem que já vai estar no Azure Container Registry. Então, aqui eu tenho uma aplicação que tem um Dockerfile, tá? Quando eu rodar essa aplicação que eu vou rodar por um GitHub Actions, ele vai criar o container da nossa aplicação aqui, vai executar o Dockerfile, tudo certinho, vai jogar a aplicação ali para um Azure Container Registry, tá? Que é o Container Registry do Azure, que é responsável por armazenar diversos artefatos, inclusive imagens Docker, vamos falar containers de imagens de container, tá? É, a partir disso, depois que ele jogou lá, ele vai fazer o deploy específico para um app service, ok? Então, essa é a nossa aplicação bem simples. Eu tenho até uma parte de teste aqui para exemplificar algumas coisas aqui sobre teste. A pipeline também está bem completa, tá? Eu tenho até passo de segurança aqui que foi utilizado há um tempo atrás, tá? O Security Scan aqui que eu utilizei numa antiga demonstração sobre como colocar a parte de segurança na pipeline para pegar um pouquinho sobre vulnerabilidade da nossa aplicação, tá? Eu não vou adentrar um pouquinho mais sobre isso, mas se vocês quiserem falar um pouquinho mais sobre isso, entre em contato comigo no LinkedIn, tá? E essa é a nossa infra aqui. Aqui eu tenho todo o meu código que eu defini em Terraform, ok? Então eu tenho o Resource Group, eu tenho o meu SQL Server, eu tenho o meu Container Registry, eu tenho também o meu Role Assignment aqui, ok? Eu tenho o meu Azure Container Registry Task aqui. Esses daqui a gente pode ignorar, que não vai ser importante neste momento aqui. Eu vou até, deixa eu tirar daqui dele, fica mais fácil. Eles não são importantes por hora, que não fazem parte da nossa demonstração. E eu tenho um Linux Web App aqui. Vamos ver como que tá as coisas aqui. Ele está demorando um pouquinho mais para conseguir ali. Ah, tá. Deixa eu parar aqui. A gente acabou de pegar um, um pequeno ponto aqui que eu preciso atualizar, tá? Então vou pegar esse App Service aqui. Como que eu estou fazendo o deploy aqui? Estou utilizando uma Managed Identity com OpenID Connect. Ok? Então vamos aqui no OpenID Connect, no Federated Credential, aqui. Eu estava procurando por um outro nome. Agora eu vou colocar o nome correto. Então, AZ, app container, branch main, todas essas coisas. E daí agora eu faço o update em si. Já que ele deu um erro, deixa eu pegar esse código meu aqui. Git add, git commit update, git push.
Qualquer dúvida que vocês tenham a respeito dessa parte também, entre em contato comigo. Não é o nosso foco, nem dá tempo da gente falar a fundo sobre isso aqui, tá? Porque na nossa demonstração hoje, qual que vai ser a essência? A gente vai buildar o nosso código, a gente vai executar o Dockerfile, a gente vai jogar é, a nossa imagem que a gente criou a partir do Dockerfile no Azure Container Registry, e a partir disso a gente vai fazer o deploy para o App Service. O App Service ele vai buscar no Azure Container Registry a imagem e vai fornecer e vai começar a executar ali, vai fornecer toda a execução para a gente. De uma forma bem simplificada, seria isso que a gente vai trabalhar, ok? Deixa eu só dar uma olhada, que ele já passou. É porque ele estava com o Federated Identity está apontando para um repositório diferente e ele é por repositório que eu configurei ele. Então só alterei o nome do repositório aqui e boa, ok? Ele começou a criação de todo o nosso recurso aqui. Então, basicamente, a nossa infraestrutura está assim. Eu automatizei toda a nossa infraestrutura. Só um ponto, um adendo aqui, o nosso banco de dados, que eu tinha falado um pouquinho anterior, é diferente, tá? Eu tinha falado que a gente vai trabalhar com Managed Identity no banco de dados. A gente não vai trabalhar nesse ponto aqui. A gente vai trabalhar com Connection String a nível de banco de dados, tá? Então, a Connection String a gente vai definir no app configuration ali do App Service. Então, a partir disso, vou mostrar, ele cria automaticamente tudo para a gente. Esse Terraform aqui, basicamente, é para criar a aplicação como um todo para a gente, ok? A gente não precisa configurar manualmente nada, tá? Porém, isso daqui eu fiz para facilitar. Porém, no dia a dia, se você não estiver utilizando uma ferramenta como o Terraform, infraestrutura com um código, todas essas coisas, você precisa configurar isso manualmente acaba sendo um pouquinho mais chato, porque é muito detalhe que a gente precisa lembrar. Precisa lembrar de configurar uma coisa, configurar outra coisa, isso não é isso, aquilo não é aquilo, preciso definir aqui. Então, aqui no Terraform, eu fiz de um jeito em que está tudo amarradinho, tudo perfeito, ok? É, deixa eu ver, eu tenho um git ignore aqui e eu coloquei também um arquivo aqui simples para a gente testar o nosso endpoint em si, ok? Ele está criando aqui, só para me mostrar, deixa eu fazer um zoom maior aqui. Quando a gente trabalha com App Service, aqui, App Service, quando a gente cria. Vamos lá, o App Service aqui, a gente já está na telinha do App Service. A gente dá um create aqui, tem os diferentes tipos de App Service. A gente tem um WordPress no App Service, a gente tem um Web App com database, automaticamente já é tudo configurado para você, já vem o database, já vem a conexão com o database configurado. Aqui o que eu fiz é a nível do Terraform essa configuração, tá? O Azure já dá isso daqui para você. Static Web App e Web App. Tá? Então a gente vai trabalhar com o Web App aqui dentro do App Service, ok? E aqui é o ponto que eu falei que a gente escolhe entre código e container aqui. No código, a gente tem .NET, a gente tem Java, a gente tem Node, PHP, Python e é isso, que são as limitações que a gente tem. Então, escolhendo aqui vamos se falar um .NET, a gente pode rodar tanto em Linux quanto Windows. Nesse ponto, quando eu falo de code, ele vai rodar o código em si. Ele vai rodar a DLL, que você vai fazer o deploy no App Service e boa. Então, você pode utilizar tanto Windows como Linux. O que diferencia eles são o preço, tá? O preço é um pouquinho diferente para o Windows. O Windows tende a ser um pouquinho mais caro devido ao licenciamento, todas essas coisas, tá? Deixa eu ver como está aqui, está terminando de criar. E o container aqui, a gente pode especificar qual que é o container que a gente, qual que é o container que a gente quer. Que a gente quer o Windows ou um Linux aqui. E a gente pode especificar a região. Então, eu quero um container Linux que eu especifico a região aqui e eu vou continuando. Preciso criar aqui eu posso criar, preciso selecionar um grupo de recursos e tenho o plano do Linux aqui em si,
ok? Se eu continuar aqui, ele dá a opção de criar database e aqui em container eu posso escolher o que eu quero. Então eu posso utilizar um Azure Container Registry e eu seleciono o Azure Container Registry e automaticamente é um drop-down que ele mostra os Azure Container Registry que tem disponível na minha conta, tá? Ou eu posso utilizar um outro Container Registry aqui, tipo privado. Eu posso colocar aqui no Docker.io username password, qual que é a imagem e a tag que eu quero quando se criar esse web app para mim executar, ok? Então, a gente pode trabalhar tanto no Azure Container Registry como um repositório de terceiros aqui. O mais comum, como a gente está falando de Azure, é que a gente trabalha com containers no Azure, ok? Vamos ver como que está aqui. Aqui, a gente já está finalizando a criação. Estou mostrando para vocês aqui, tá? Grupo de recursos, ele criou esse grupo de recursos aqui. E esse grupo de recursos aqui, a gente tem um Azure Container Registry, tá? Esse Azure Container Registry aqui é o responsável por armazenar todos os nossos a imagem que a gente tem. A gente acabou de criar, então logicamente a gente não vai ter nenhum tipo de imagem aqui ainda, ok? Ele acabou de executar aqui, tudo perfeito. Pode ver que está tudo criadinho, tudo correto, tá? Então a gente não vai ter nenhum tipo de imagem aqui. Esse é o nosso app service, ok? O nosso app service aqui, ele não tem nada possivelmente rodando. Ele colocou, por padrão, eu preciso definir uma imagem para executar de startup. E eu coloquei uma imagem que não existe ali. Como o meu container REST está vazio, ele vai ficar eternamente pegando ali, vai dar erro interno e não vai subir essa imagem aqui. Por isso que ele está rodando aqui indefinidamente. Ok? A partir disso, a partir desse momento aí eu posso fazer um deploy no momento que ele subir lá e eu falar para o App Service, ó, pegue essa imagem, aí automaticamente ele consegue já fazer o download, tudo certinho, porque a imagem vai estar no Container Registry em si, ok? Aqui no Deployment Center é onde que eu falei que a gente pode trabalhar, vamos carregar, com essa parte do container do GitHub Actions. Então aqui a gente está selecionando um Container Registry, mas o source ele podia ser um GitHub Actions, ele podia ser um Azure Pipelines lá no Azure DevOps, ok? E aqui que eu estou definindo um single container, da onde que ele vem? Do Azure Container Registry, qual que é a subscription? Já está tudo definido a nível do Terraform. Ok? Qual que é a minha identity? Esse daqui é a Manage Identity que eu estou utilizando para fazer a autenticação a App Service contra o Container Registry, para que essa autenticação aconteça e o App Service seja capaz de fazer o download da imagem e executar em si. Ok? Eu tenho uma imagem aqui específica que é uma imagem inicial. Aí, durante o deploy da nossa aplicação, você vai ver que essa tag vai ser mudada para uma tag muito específica, o Git SHA que a gente vai utilizar aqui, ok? E é basicamente isso, o App Service em si. Deixa eu ver se eu falta alguma coisa. Aqui, igual eu falei para vocês, a gente consegue trabalhar com API Management diretamente aqui na tela. A gente consegue criar um novo API Management aqui diretamente na tela. Ok? E variáveis de ambiente. Lembre, está tudo definido a nível de de Terraform, tá? Mas tá tudo bem amarradinho. Então minha connection string, a partir do Terraform, ele criou minha connection string com um banco de dados aqui nesse campo connection string. Então eu tenho todos os dados aqui do Docker, Docker Registry, todas essas coisas. Esse daqui eu só estou criando, tá? Mas a gente vai utilizar Manage Identity. Porém, na connection string, a connection string aqui tá bem certinho, tá? Então, opa, se a gente perceber aqui, a gente está utilizando a imagem latest. Se a gente for, deixa eu abrir uma nova aba, fica muito mais fácil aqui. Opa, já estava com o zoom.
Ah, se a gente vir aqui no container registry, a gente pode perceber que o repositório não tem nada. A gente precisa fazer o build dessa imagem, todas essas coisas. Então, o que que a gente vai fazer aqui? Eu vou, só para potencializar e ser mais rápido, eu não preciso dessa parte do Security Scan e eu não preciso que dependa da minha pipeline dele. Eu quero que execute rapidamente. E eu vou habilitar aqui a minha trig push. Então, toda vez que eu fazer o push da minha de qualquer coisa, toda vez que eu alterar algum código e fazer o commit, ele já vai falar, opa, alterei o código, vou executar a imagem Docker, vou armazenar tudo que eu preciso aqui no Azure Container Registry e por último vou fazer o deploy em si aqui. Então, só analisando aqui, Azure Build, aqui a gente faz ao vivo mesmo, porque a gente vai adaptando o código para diferentes cenários aqui. O importante é entender o que está acontecendo. Deixa eu dar um git add aqui, git commit update, git push. Então, se a gente ver aqui, eu dei um push, na actions aqui ele vai começar. Eu dei um update aqui, tá? Ele está está executando. Tem todo um passo específico, um setup. Então, qualquer etapa que a gente vai fazer agora? Essa etapa que a gente vai executar o Dockerfile, porque a partir do commit ele vai executar a pipeline. A nossa pipeline ela é composta por três estágios aqui, tá? Então a gente tem o build test, o publish artifact to Azure Container Registry, ou seja, vou fazer o deploy da minha imagem Docker no Container Registry e depois eu vou fazer o deploy no meu App Service em si aqui, ok? Então vamos lá. Ele está criando aqui. Opa, foi? Foi. Ele ainda está criando, está fazendo login, todas as coisas, está criando, tudo certinho. Enquanto ele fez login no Azure, ele faz o login no Container Registry para conseguir fazer toda a autenticação, para conseguir fazer o upload da imagem. Aqui, de fato, ele está rodando a imagem. Então, você pode ver build 3 de 7, está fazendo copy, que nada mais é do que o copy que está fazendo parte disso daqui. Copy, RSRC, a gente tem o copy ponto ponto, todas essas coisas. Inclusive, se vocês quiserem adentrar um pouquinho mais sobre o Docker, os comandos e entender como que funciona o Dockerfile, no Medium eu tenho um post falando detalhadamente sobre os comandos e o que que é cada um desses passos aqui do Dockerfile. Então confere lá para você ficar um pouco mais por dentro do que significa cada um desses comandos, ok? Aqui, ó, ele já terminou de fazer o deploy da imagem. Então, se a gente for ver aqui, ele saiu de nada para ter um repositório. Por quê? Acabei de fazer o upload da minha imagem aqui, tudo certinho. Ele termina, ele cria e faz o push. Aqui, ó, agora está escrito aqui, pushed. E no meu repositório, ele está com essa tag específica, ok? Aqui, quando eu vou fazer o deploy, eu vou fazer o deploy especificamente dessa tag, ok? Porque é a única tag que eu tenho. Eu não faço deploy da tag de latest, porque eu não consigo rastreabilidade, eu não consigo saber qual que é a versão do código que está ali no meu app service. Porque aqui no app service, um exemplo, se toda vez eu fazer o deploy de uma latest, como que eu vou saber qual que é o código que está rodando aqui no meu app service? É impossível, porque sempre vai ser latest. Então, uma boa prática é a gente versionar. Aqui eu estou versionando pelo SHA. Então, ele pega aqui os sete primeiros, vamos se falar, caracteres ali do SHA e coloca aqui como versão da imagem, tá? Aqui ele acabou de fazer o deploy em si da imagem, ok? Deixa eu ver aqui. Ele fez o deploy da imagem, tudo certinho, tá?
Aqui, ó, ele pegou o chá certinho. Que é esse chá que tá aqui, esse chá que tá aqui, ó. Vou até fazer um zoom. Então, ó, essa imagem aqui. Se a gente dá uma olhada aqui no App Service em si, eu vou até dar um refresh, ó. Se a gente perceber, tá como latest aqui, tá? Vou dar um refresh aqui, e, ó. Já fez o download e já está rodando a imagem na nova versão, ok? Para a gente testar essa imagem na nova versão, eu fiz até um endpoint aqui, muito específico. Vamos ver se esse endpoint está funcionando. Se ele já subiu a aplicação, acabei de rodar aqui, ó. Opa, ele foi cancelado. Deixa eu executar novamente, ó. Aqui está waiting, está executando, tá? Então, vamos ver se ele vai cadastrar esse meu nome aqui. Já já a gente já é para ter uma resposta aqui do ladinho. Só um momentinho, pode demorar um pouco mais de tempo do que a gente imagina. Ah, e um ponto. Opa, não quero isso daqui. Deixa eu pegar aqui. Às vezes ele demora um pouquinho para subir, tá, gente? Demora um pouquinho para subir, tudo certinho. Olha, ele está executando ainda. Às vezes é comum acontecer uma demora na execução dele, ok? Deixa eu ver como que tá aqui. Ele ainda está esperando. Ele não subiu ainda. Enfim, enquanto ele está subindo, é só o primeiro deploy aqui é o que mais tenso, porque ele saiu de uma situação onde que ele não estava pegando ali, a imagem não existia, para uma situação em que a imagem existe agora. Então ele tem que fazer tem que reiniciar tudo, tem que fazer o download das coisas, tudo certinho. Então isso leva um pouquinho de tempo aqui, tá? Enquanto ele está subindo, não tem problema. Eu vou mostrar para vocês alterando aqui. Deixa eu pegar e alterar alguma coisa do nosso código novamente. Vou colocar aqui. Pronto. Ó, ele demorou, mas ele subiu. Então, aqui no nosso endpoint, ele já criou. Se eu dar um send request aqui, ó, ele já coloca, opa, foi criado aqui. Se eu vim aqui e colocar o 2, ele não foi criado, só criei um aqui por hora, ó, not found, ok? Consequentemente, a gente vai ver o nosso Swagger aqui também acontecendo, tá? Funcionando. Então, se a gente vir aqui um send request, a gente vê aqui um not found. Se a gente for ver um aqui, a gente vê as nossas informações, Anícios Pagoto Fossaine, tal coisa, ok? Para sintetizar como que a gente trabalha, vamos alterar novamente a nossa API. Eu vou fazer uma alteração. Eu vou descomentar esse código, porque esse código vai ser responsável por fazer uma alteração no corpo da resposta. Então, em vez de colocar o objeto como um todo, igual eu estava colocando na customer aqui embaixo, eu estava retornando customer em cima, ele vai retornar um objeto muito específico aqui, onde que eu só defino o ID, o full name e uma nova propriedade aqui, ok? Fiz essa parte, vou dar um git add, um git commit e um git push. Esse git commit update aí, vocês podem desconsiderar que é somente didático para, como se fala, para ser mais rápido na demonstração do que realmente importa, tá? Mas no dia a dia sempre se atente com comentários também no commit, ali a descrição do commit, para sempre traduzir o que foi alterado a nível de código, ok? Então eu fiz um update aqui, acabei de fazer um commit novamente, ele vai pegar o commit aqui. E ele vai executar uma nova versão do meu Azure, do meu Dockerfile. Ele vai vir com uma nova versão ali, uma nova imagem, tudo certinho. Aqui, por enquanto, só tem uma. Depois aqui ele vai acabar gerando a segunda
para a gente. Então, sintetizando tudo aqui, eu tenho um Terraform onde que eu estou criando toda a minha infraestrutura, tá? Esse App Service aqui, ele está realmente conectando ao banco de dados em si, ok? Então, quando eu executo a minha aplicação aqui, ele está rodando as migrations. Para quem trabalha aí com Entity Framework, vai lembrar. Aí ele está executando as migrations aqui, onde que tem a criação das coisas no banco de dados. Então, o Terraform é responsável por criar toda a infraestrutura e fazer toda a amarração de configuração necessária, tá? A aplicação ali, quando faz a startup no container, ele executa o migration, ok? Então, automaticamente no startup da aplicação, ele sempre vai executar a migration. Fiz alguma alteração ali, a pipeline vai executar e vai criar uma nova imagem para a gente vai armazenar no Azure Container Registry ali do Azure. E a partir disso, do Azure Container Registry, eu vou fazer um deploy que aqui eu informo, eu informo para o App Service qual que é a versão da nova imagem. E quando eu falo a versão da nova imagem, eu falo aqui no Deployment Center. Então, na minha pipeline, vai alterar aqui no Deployment Center a versão da minha imagem. Pode ver que ele já alterou novamente, é porque acabou de gerar uma segunda versão. Lembra que antes aqui dava como latest, agora não está mais. Por quê? Porque automaticamente a pipeline mudou. Então, automaticamente ele vai pegar a nova imagem. Então, essa pipeline é responsável por alterar ali a imagem que está executando no meu App Service. Você pode alterar a imagem, você pode alterar somente a tag ali no App Service através dessa action aqui, através desse GitHub Actions que a gente tem aqui. E daí o App Service, quando é notificado, quando você seta uma nova imagem, ele é restartado pela pipeline. Vamos ver se ele já mostrou aqui. Não, não mostrou aqui. Ah, aqui, ó. Ó, ele está fazendo um restart. Então, o que ele faz? Ele faz o update ali da versão da imagem, faz o restart. Por que ele faz o restart? Porque toda vez que você seta uma nova informação, você tem que fazer um restart no App Service para o App Service estar apto a pegar a nova informação. Porque se você não fazer um restart, ele não vai pegar a nova informação, porque ele inicia uma única vez. Ele iniciou com aquela informação, ele vai continuar sempre com aquela informação, ok? Se não acontecer nenhum tipo de restart, realmente ele não vai pegar aquela informação. Por isso é muito importante que aconteça o restart. E com esse GitHub Actions, ele faz automaticamente para você, tá? É parte da tarefa setar a nova versão do container e também fazer o restart do App Service para funcionar o container ali e pegar todas as informações. Ok? Aqui a gente tinha uma. Se eu fazer um refresh, a gente tem a segunda imagem aqui agora da nossa imagem Docker, da nossa aplicação. Então, é uma nova versão que a gente tem aqui, que ela é atrelado ao commit. Então, eu consigo meio que rastrear o que aconteceu, qual que foi a alteração. Logicamente, nesse ponto aqui, eu não estou fazendo, mas a gente consegue criar um release com base naquela versão de imagem. E daí, a partir desse release, a gente consegue ver o que realmente alterou. Então, isso é uma boa prática. A gente está amarrado com algum tipo de versão aqui, está amarrado com algum tipo de release, para a gente utilizar aqui no App Service. E nunca utilizar o latest, porque a gente não consegue ter uma boa rastreabilidade do que a gente alterou ali em si. Ok? Então, ele está no 0.17F90. Deixa eu dar um refresh aqui. Ele vai pegar, já pegou a versão nova aqui. Deixa eu ver se ele já subiu a versão aqui. Provavelmente eu acho que ele já subiu, viu? Ah, aqui ele já subiu. Só aqui que ele está um pouco mais travado aqui. É normal dele. Ah, acabou de destravar aqui. Já finalizou a pipeline como um todo. Aqui, ó, tudo bonitinho. Ele acabou de subir. Note que eu já tinha cadastrado antes. Se eu bater com
usuário 1 aqui novamente, vai estar lá porque a parte ele já está no banco de dados, ok? Ele está servindo lá, só que ele está demorando um pouquinho mais. Deixa eu ver aqui. Ok, ok, perfeito. Tá aqui, ó. Usuário 1, aqui tudo certinho, mas ele está em cache ainda. Ele está em cache, provavelmente ainda. Ou eu que fiz uma alteração aqui que está diferente. Não, provavelmente ele está em cache ainda das coisas. Ele demora um tempinho para como se fala, para refletir, alguns segundos, mas basicamente é isso que a gente tem aqui aqui, pronto, acabou de alterar. Então, é só um cache momentâneo ali que tinha, deu o TTL dele, já alterou, então ele retornou. Então, essa é a nossa nova alteração aqui. Então, ele vem com new property, new value, que é idêntico ao que a gente tinha alterado aqui, ok? Então, basicamente, esse é o jeito que a gente trabalha, essa é a potência que a gente trabalha com App Service. É muito tranquilo a gente configurar um App Service, é muito tranquilo a gente trabalhar com container. Tá? Essa demonstração foi toda baseada em container, só que a gente também consegue trabalhar com código em si, que também tem o mesmo nível de facilidade. O ponto é quando a gente trabalha com container ali, se você quiser sair de um web app e começar a escalar o seu negócio e começar a trabalhar com microserviços, tendo tudo containerizado, se você for para um container apps, é muito simples, porque é é, o mesmo container que você roda no App Service, você vai rodar no Container Apps. O mesmo você vai rodar num Kubernetes da vida. Ok? Então, basicamente, esse é o jeito que a gente trabalha com container no ecossistema Azure, com Container Registry, fazendo toda essa parte de armazenamento da nossa imagem, tá? Utilizando, como se fala, cadê também? A identity aqui, eu acabei não mostrando, mas tem uma identity aqui que eu acabei utilizando. Essa identity está atrelada ao App Service e ela tem permissão para fazer download no ACR. Porque senão eu não conseguiria fazer a autenticação. O App Service, mesmo estando dentro do Azure, estando dentro da subscription, você não tem autenticação direta, não é uma coisa que você vai direto ali e consegue baixar. Não, você precisa ter alguma coisa que faça essa autenticação para você. Então, ou você trabalha com Managed Identity, ou você utiliza User and Password, que é possível ter aqui no Azure Container Registry. Deixa eu lembrar, Access Key aqui, ó. Access Key, a gente pode ter um login server e se a gente colocar um admin, a gente pode gerar um password aqui, tudo certinho. Entendeu? No meu caso, eu estou trabalhando só, eu não estou trabalhando com admin, todas essas coisas, eu estou apenas trabalhando com Manage Identity. O Manage Identity é responsável por fazer toda a autenticação. Por quê? Eu atribuo a ela aqui, deixa eu pegar aqui e fechar isso daqui. Para quem está no Azure, vai conhecer essa role aqui, a CR Pool. Ou seja, eu dou permissão para minha Manage Identity, que está atrelada ao App Service, para fazer download de imagens. Logo, o meu App Service vai utilizar a Manage Identity para conseguir fazer o download ali em si da imagem. Então, a gente trabalha com Container Registry, Manage Identity. Eu mostrei aqui como que a gente configura um banco de dados. Quando a gente trabalha com banco de dados no App Service, aqui a gente tem uma seção específica aqui para connection string de todas as naturezas, e aqui a gente está trabalhando com um tipo de SQL Server, ok? E basicamente é isso, é muito fácil, ok? É, mais alguma coisa? Creio eu que é isso por hoje. Beleza. Voltando aqui para a apresentação. Aqui é a nossa demo. Voltando na nossa demo. Bom, pessoal,
Eu agradeço infinitamente a presença de todos, tá? Essa foi a nossa conversa, nossa apresentação de hoje. Se vocês tiverem algum tipo de dúvida, algum tipo de comentário, não hesitem em entrar em contato comigo através do LinkedIn, ok? E a gente bate papo lá, tá ok? Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.